Bom dia especial para você, meu querido aluno, minha querida aluna do primeiro ano, professor César Robério, professor de História, diretamente do Estúdio 1, do canal Educação, programa de mediação tecnológica que leva o conhecimento até você. E hoje nós estamos trabalhando um assunto, beleza, cara, um assunto atual. Não é que seja um assunto bom de a gente trabalhar, porque é um assunto que traz muito sofrimento. Estou me referindo aos imigrantes, sobretudo aqueles que saem dos seus países, não porque querem, mas porque são obrigados, porque são forçados, tá bom? Esta é a segunda aula. Caso você não tenha visto a primeira aula e está vendo esta, recomendo que assista a aula anterior, tá legal? Que fica disponível na plataforma do canal Educação, tá legal? Vamos lá? Então, a crise migratória do Mediterrâneo. Na aula anterior, eu destaquei que, para que você entenda melhor esse movimento migratório, essas populações em movimento, é preciso que você identifique algumas áreas que são áreas de repulsão, né, que praticamente expulsam as pessoas onde elas estão, alguns países. Já outras áreas são de atração, porque tem um emprego, existem oportunidades, paga um salário no valor mais relevante. Em relação a essas áreas de repulsa, vamos destacar duas áreas, né, dois casos. Olha na sua tela. Os países de onde mais saem imigrantes, quais são? Vamos lá? Os países que mais saem imigrantes. Aqui, pessoal, eu estou fazendo aqui um link, inclusive, com a aula anterior, tá? Um link com a aula anterior. Dos países onde mais saem migrantes são quais? São exatamente a Síria, o Afeganistão, o Iraque, a Líbia e a Eritreia. Provavelmente você talvez não tenha ouvido falar na Eritreia, é um país novo, surgiu na África, muito pobre, né? Muito carente também, muita confusão, muito conflito, muita guerra. Então, galera, a Síria, com uma guerra civil que contabiliza mais de 250 mil mortos, de acordo com dados apresentados pela ONU, possui o maior grupo de refugiados do mundo. Mas, claro, você, eu, se morássemos na Síria, e tendo condições de sair, sairíamos. Um país que tem uma guerra civil, eles se matam, né? Questões políticas, luta pelo poder, tá? Um governo ditatorial. Então, segundo a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, a Síria, ela já contabiliza mais de 250 mil mortos, né? E olha só, gente, esses aí os que estão na estatística, porque vocês sabem que numa guerra, muitas vezes nem todos os mortos são contabilizados. Isso acontece em todas as guerras que o mundo já travou, tá legal? Então, observe, né, que só na Síria, mais de 250 mil mortos. Não é à toa que a Síria possui o maior grupo de refugiados do mundo. Tanto o Afeganistão quanto o Iraque também vivem uma grave crise política. Então tá aí, ó, Síria, Afeganistão, Iraque, né, que é inclusive colocado ali nesse mesmo slide. Esse cidadão, esse sírio, né, essa imagem é da Síria, né, ele está praticamente numa situação de desespero, mão na cabeça, procurando alternativa para ele. Ele vai fazer o quê? Ele é um forte candidato a ser um imigrante, né? A ser um imigrante, a sair da Síria. Da Síria, ele vai ser contabilizado como emigrante, né? Quando ele chegar em algum país na Europa, ele vai ser contabilizado como imigrante. Ele está chegando, tá bom? Além da Síria, regiões como estas, né? A Eritreia, a África, constantes ataques rebeldes, né? Ataques, os países têm levado diversos grupos a migrar para um lugar pacífico. A Líbia e a Eritreia são países africanos que convivem com regimes opressores e antidemocráticos, além de diversos problemas sociais, o que tem levado grande parte da população a migrar. Então, pessoal, imagine essa criança, né? Não é nem que você imagine a criança, porque a criança é real. E essa não é desenho, isso aqui não é gravura, né? É uma fotografia. Quando eu digo imagine o que pode estar passando na cabeça dessa criança.
tá? Ele vendo esses homens armados passando, tá? Estão indo para um confronto, vão matar, alguns vão morrer, e essa criança fica pensando, e qual é o futuro que eu tenho, eu continuando aqui, né? Nesse país que está em constante guerra, tá? E não tem sossego, não é como você, não é como eu, que vamos dormir, sabemos que não tem essa possibilidade das nossas residências ser bombardeada, graças a Deus, né? Sabemos que não temos a possibilidade, ao sair para o trabalho ou para a escola, de sermos mortos, ou sairmos feridos, ou ser agredidos. Nesses países que vocês estão vendo, que nós estamos trabalhando, a situação é totalmente o oposto. Dorme sem saber se vai acordar, sai para a escola sem saber se vão voltar, entendido? É assim na Síria, é assim na Líbia, é assim no Afeganistão, é assim na Eritreia. Para citar alguns, né? Alguns desses países que são áreas de repulsa, são áreas que praticamente expulsam, né, seu povo para outras áreas que são áreas de atração. Porque se você está reclamando, você escuta alguém reclamando que está desempregado, que de fato é uma situação muito, muito ruim mesmo, por vários sentidos, né, várias razões. Agora, tu imagina uma pessoa, além de estar desempregada, correndo risco de vida, num país que está em guerra. É algo muito mais grave, né? Porque enquanto uns lutam para conseguir um emprego, outros lutam para conseguir um emprego e para não serem mortos, né? A situação bastante tensa, né? Então, pessoal, aí vocês estão vendo imagens. Eu estou destacando desde a aula anterior que muitos assuntos que nós estudamos, né, em história e outra matéria também, né? Você muitas vezes vê números, estatística, gráficos, tabelas, mas você não vê um rosto. Considere, lembre que tem pessoas nessa história, né? E que estão sofrendo, tá? Não são simplesmente tão somente números, estatísticas, né? Dados frios. Não, são pessoas que têm nome, têm rosto, né? Tem filho, tem pai, tem esposa, tem mãe, né? Então, os pais dessa criança, lá na Eritreia, tendo como, eles vão sair, eles vão em busca, né? Em busca de melhorias, como a gente diz aqui, né, na nossa região, eles vão em busca de uma perspectiva melhor, está entendendo? Uma perspectiva de umas condições mais tranquilas, tá certo? Ao chegar no país, eu até fico imaginando, eles vendo alguns daqueles que já moram lá, cidadão nativo de lá mesmo, reclamando que estão desempregados, alguns podem até pensar, está indo uma boa, né? Porque pelo menos está vivo. E lá de onde eu venho, que além de desempregado, está correndo risco de vida, né? Outra motivação, né, para os imigrantes é a atuação do Estado Islâmico, né, em seu território. Então, vocês estão vendo aí, né, uma imagem, né, de soldados do Estado Islâmico. É um grupo terrorista, né, fortemente armados, o rosto vendado, que é para não identificá-los, né, são procurados, né, muitos deles como criminosos de guerra. Esta organização extremista, né, o Estado Islâmico, tem aproveitado das guerras civis e da situação de pobreza em que se encontram esses países para o quê? Para expandir sua área de domínio. Tá certo? Então, tanto nesses países do Oriente Médio, muitos deles já, há muito tempo já vêm travando guerras civis, uns contra os outros, luta pelo poder. O Estado Islâmico acaba se aproveitando desta vulnerabilidade. Ora mais, se eles estão se matando, estão em guerra, né? Então nós temos como insuflar um lado, nós temos como entrar na guerra a partir de um lado contra o outro. Não teria êxito o Estado Islâmico ao chegar em um país que estivesse em paz, que não tivesse guerra. Você está compreendendo? Né? Porque aí o Estado Islâmico, acaba desse desembarco num país como o nosso, né? Representante do Estado Islâmico, questão de arma. O que é que vamos dizer? Não, tem que prender esses caras. Estão fortemente armados, ninguém sabe o que eles querem. Então, agora, quando eles desembarcam em um país que já está em guerra, o que é que os que estão lutando podem desejar?
é que o Estado Islâmico fique do seu lado contra o seu inimigo, contra o seu adversário, porque o Estado Islâmico participa, né, de conflitos em vários países e com essa intenção de chegar ao poder. Junta com a questão das guerras civis, pessoal, a pobreza, a miséria. Então, o Estado Islâmico também não teria eco, não teria aceitação em um país rico, né, em um país que as pessoas não são pobres. E eles chegam com dinheiro, eles chegam com armas, mas também chegam com remédio para quem está doente, chegam com comida para quem está com fome, algo parecido, e agora me vem à mente, né, em relação à atuação dos narcotraficantes na periferia das grandes cidades, onde o Estado não chega, né, o poder público não chega com o remédio, não chega com o médico, pois eles chegam, os narcotraficantes, né, comprando o remédio, viabilizando o atendimento médico. Você está entendendo? Comida quando precisa. Então, não é só atuando na droga que eles vão se manifestar, não, mas também nessas ações concretas em que o Estado, o poder público é ausente, eles entram. E as pessoas ficam como? Gratas. Alguns ficam tensas também, porque sabem que são imprevisíveis esses caras, né? São violentos, mas precisou da comida, eles deram, precisou do remédio, eles deram, então acaba eles sendo, muitas vezes, digamos, por uma conveniência, né? Por uma conveniência de uma situação de necessidade, muitas vezes eles acabam colaborando, informando quando a polícia se aproxima, coisas do gênero. Tá certo? Então tá aí. Uma vez que essa organização domina uma determinada região, implanta um sistema de governo baseado em uma visão extremista das leis islâmicas. Então eles chegam no país, entram na guerra civil, ganham a guerra civil e assumem o poder, assumem o governo local. E que tipo de gestão que eles fazem nesses países, nessas regiões que eles dominam? Eles vão implementar uma visão extremista das leis islâmicas, tá? E aí você tem uma situação muito, muito, muito tensa. Imagina lá, vamos retomar aquela situação que a gente falava há pouco. O cara está desempregado, o cara está correndo risco de vida e agora não pode nem professar a religião dele se ele não for muçulmano, se ele não for islâmico. Por quê? Porque o Estado Islâmico não permite, porque o Estado Islâmico, ele impõe a religião islâmica e religião, pessoal. Eu acho que é o seguinte, nós temos que respeitar todas as religiões, mas você não tem como, é muito delicado você querer impor uma religião para uma outra pessoa que ela não queira. É uma questão muito pessoal, tem a ver com fé, com convicções, com valores pessoais. Mas o Estado Islâmico não está nem aí, não quer saber disso não, né? Não sendo islâmico, não sendo muçulmano. Alguns se convertem na marra, até para não serem mortos, está entendendo? Tá? Mas isso tudo vai resultar em quê? Vai resultar, galera, numa motivação, uma motivação para os imigrantes, né? Uma motivação para você cair fora, né? Alguns, coitados, não têm nem condições, ou não tem coragem de abandonar, né, seu país. Não vou deixar meus pais que são idosos. Essas crianças que forem comigo vão passar fome, passar dificuldade, vamos levar para um lugar que ninguém sabe nem como é que vai ser a situação por lá. Alguns faltam tudo isso, falta algum recurso, um pouquinho, mas tem que ter algum recurso para poder pagar uma passagem de trem, não é verdade? De um ônibus, né? Tem que ter recurso para ir comendo na viagem, se alimentando. E se alguém precisar de um remédio, entendido? Então, alguns não têm esse recurso, outros têm uma grana, mas não têm a coragem, né, de deixar o que está para trás. Mas outros vão, arruma a mochila e cai fora, preservando a própria vida. Né? Então, está aí. Olha, quem vem nos acompanhando desde a aula anterior, pôde perceber que nós temos várias causas que geram migração. Temos situações de guerra, temos situações de pobreza, temos situações de perseguições políticas e religiosas, temos situações de cataclismos naturais, né?
terremotos, né? Enchentes, ou seja, são várias causas, né? Que acabam resultando em um processo de migração, né? Essa galera não vai, eles não estão saindo, né, a passeio, não. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Isso é uma fotografia. Isto não é desenho, não é gravura, não, galera. Seres humanos, pessoas que nem você, que nem eu, né? Eles estão saindo de algum país, né, em que as condições dele não são mais favoráveis e estão procurando uma melhoria de vida. Mas não precisa você ser... Vamos ler o texto agora, não. Vamos ler ler a imagem. A imagem, né? Quais são as informações que estão aí? Você não precisa ser um especialista em navegação para constatar que a tripulação, né, que os passageiros desta embarcação estão numa quantidade muito além do que ela suporta. Você não consegue nem ver o barco direito, só consegue ver mais gente. Talvez o recomendado fosse 1/3, ou até menos, da quantidade de pessoas que estão aí. Mas a situação de desespero, de querer chegar na Europa, né, de conseguir um emprego e tal, de melhorar a vida, de não escapar da morte, né, de ter como comprar comida. E aí entram. Observe que alguns estão com colete, salva-vida, né, e outros não estão com colete coisa nenhuma, né? E o que está acontecendo com essa embarcação? Com certeza, por conta desta enorme quantidade de passageiros, a embarcação virou. Uns já estão caindo dentro d'água, uns já estão se afogando, os que não sabem nadar, os que não têm colete. Então, é uma situação séria, grave, que não acontece conosco, no nosso país, né? Mas, nesse exato momento que esta aula está sendo ministrada, situação, um fato semelhante a esse que vocês estão vendo na sua tela, pode estar acontecendo em algum lugar do mundo, sobretudo ali perto da Europa, né? Onde, quando as estradas são muito bem fiscalizadas, mas o litoral todo não é. Então, o caminho que eles usam, esses imigrantes ilegais, pessoal, é exatamente através do mar, tá? Imigrantes ilegais, porque uma coisa é você chegar no país como um imigrante legal, dentro da legalidade. Eu estou falando aqui legal, não é corra boa, corra bacana, não. É de acordo com a lei. É de acordo com a lei. Então, esses que vocês estão vendo, que nós estamos vendo na tela, são imigrantes ilegais. Eles não têm passaporte, né? Eles estão entrando de forma clandestina, né, em outro país. Tá legal? Porque se você for querer entrar legalmente em um país, é exigido que você tenha a documentação toda bacana, né, um passaporte. Alguns países, a maioria deles, inclusive, exige que você comprove que tomou determinadas vacinas, sobretudo agora, com essa questão da Covid. Né? Se você não comprovava que tinha se vacinado, você nem entrava. Outros exigem também que você comprove que vai ficar quantos dias, tem hospedagem em hotel qual, tem dinheiro, quanto é que você tem no bolso. Porque se os caras percebem que você não tem grana para passar nem um dia, como é que diz que vai passar um mês? Aí não está batendo, tá certo? Então, por isso que você tem os imigrantes ilegais. Esse que vocês estão vendo aí, né, nesse navio que está virando, e alguns já estão mesmo se afogando, eles não têm passaporte, eles não têm como comprovar que tem grana para ficar um tempo mais demorado. Eles querem arriscar, aventurar, como a gente diz aqui na nossa região, né? Aventurar. Então, estamos aí. Olha, a maior parte dos imigrantes chega à Europa de forma clandestina, por meio de navegação em botes no mar Mediterrâneo. Galera, esses botes não são feitos para isso. Esses botes são feitos, já disse e vou repetir, esses botes foram projetados tão somente para uma situação de emergência. O navio afundou, o navio principal, então eles pegam os botes, inflam esses botes, lançam ao mar para as pessoas serem socorridas, para elas não morrerem afogadas. Mas não é para fazer essa viagem. Que nem eu digo para você, se um carro ele foi projetado para levar 5 pessoas, ele tem como colocar 10 pessoas dentro dele? Não tem.
é 2 na frente e 3 atrás. Então, o que vocês estão vendo aí é como se uma criatura quisesse colocar 10 pessoas dentro de um automóvel. Não vai dar certo, não vai caber, né? Então, é situação de perigo. Aqui você pode ter duas abordagens. Você pode tanto destacar a questão do perigo, né, que de fato é altamente perigoso, da maneira como você está vendo, como também você pode destacar a questão da ilegalidade, porque eles não se enquadram, esses imigrantes, nos critérios que os países exigem, tá certo? E também pode destacar, obviamente, a questão econômica que motiva tudo isso. Como o acesso ao continente europeu por terra é controlado, é cada vez mais comum que os migrantes se arrisquem na travessia do Mediterrâneo, o que causa diversas mortes por afogamento. Ah, professor, eu sei nadar, se eu fosse um imigrante eu não ia morrer não. Olha, quem sabe, Deus o livre, né? Mas assim, uma coisa é você navegar no rio da sua cidade, atravessar uma margem para outra. Vai navegar no Mediterrâneo, né? Em alto mar. Não é a mesma coisa, garoto. Não é a mesma coisa, garota. Né? Você pode ficar cansado e não chega em terra firme, de tanto você nadar. Tá? Daí o colete. Tá certo? Então, o que é que está acontecendo? Muitas mortes, pessoal. Muitos desses imigrantes, eles acabam falecendo. Coitados, né? Saem dos seus países para escapar da morte. Morte de bala, morte de fome. E uma boa parte deles, lamentavelmente, morrem afogados. Né? Morrem afogados. Eu fico aqui falando e pensando, porque alguns assuntos que eu ministro, aula de história, me referindo a fatos que aconteceram no passado, e às vezes um passado bem distante, né? Mas esse tema que nós estamos abordando na aula de hoje é um tema atualíssimo. Ele está acontecendo nesse exato momento, não é? E aí, aqui você está vendo o quê na aula de história? Você está compreendendo as causas, né? Como é que chegou a esse ponto, né? E centenas de pessoas morrerem afogadas, né? E aí essa imagem, mais uma vez, eu estou até começando a primeira leitura das imagens do que a leitura do próprio texto em si, porque as imagens falam muito, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Você está vendo crianças. Crianças dá para deduzir, não tem legenda, né? Eu até, propositadamente, não colocando as legendas, para que estimulem vocês esta capacidade de interpretar as imagens, tá bom? Aqui você está vendo, você pode deduzir que são africanas, né, pela cor da pele, e elas estão tensas, elas estão ansiosas, elas não sabem o que esperam, né, no país que elas estão chegando. São imigrantes, tá? Que estão fugindo da guerra, que estão fugindo da morte, ou da morte de bala, ou da morte de fome, né? Como a Europa atravessa, no momento, uma crise econômica, os países europeus estão apresentando uma certa resistência e dificuldades para aceitar e acomodar os migrantes que chegam em seu país. É compreensível, né? É como o Jack falou há pouco. Ora, mas se eles não estão conseguindo garantir emprego nem por deles, como é que vão conseguir garantir emprego para quem vem da Síria, para quem vem do Iraque, do Afeganistão, da Eritreia, né? Então, meus queridos, a resistência tem aumentado, viu? Na proporção em que países europeus estão enfrentando situações de crise econômica, tem aumentado significativamente, né, as reações de xenofobia, de desrespeito aos estrangeiros, até mesmo de agressão, porque você tem aquela agressão verbal, né, xingamento, palavra, né, desrespeitar, e tem a agressão física. Às vezes até a agressão verbal dói mais do que a física, né? Porque, veja bem, se coloque no lugar desses imigrantes. Já disse e vou repetir, longe das suas famílias, dos seus países, da sua cultura, terra estranha, terras alheias, e sendo maltratado e sendo desrespeitado, como há pouco, lamentavelmente, né, o noticiário divulgou cenas de agressão verbal, né, a brasileiros em Portugal, né, na Europa. Isso tem acontecido. Cresce a tensão entre os países que integram a unidade europeia para a criação de leis que regulem a chegada dos imigrantes.
regular, né? Estabelecer critérios, como proceder. Porque até, pessoal, as coisas ficando mais claras, elas funcionam melhor. Nós já sabemos, já ficou bem nítido as motivações que geram, né, esse fluxo populacional, essa migração, né, de um país para outro. Mas é preciso ficar claro também como é que cada país vai agir, né? Pode ser que alguns países tenham uma estrutura, né, de amparo social, entendido? Para acolher imigrantes mais que outros, por que não? Pode. Alguns têm alojamento, outros não têm. Alguns têm por exemplo, alguns têm um trabalho tão interessante que é de ensinar a língua, né, a língua daquela nação que eles estão chegando, para eles, que eles pelo menos se comunicar. E eles ficam muito gratos, né? Aprendem rápido, porque uma coisa é você aprender um idioma para poder fazer uma provinha, outra coisa é aprender um idioma para você poder se virar, né, para você poder sobreviver em outro país. É diferente, porque queres comprar um pão, a chegar na padaria tem que saber se comunicar, dizer por que o cara quer que você quer comprar, quanto é que custa, tem aquilo ali. Então, não é só para fazer uma provinha, não, para obter aquela médiazinha, não. Então, muitos deles aprendem rapidamente o idioma por uma questão de mera sobrevivência, tá bom? Pura sobrevivência. E aprende mesmo, tranquilamente, né? Então, meus queridos, a tensão tem aumentado e cada país reage de uma forma. A Grécia, por ser um país litorâneo, tem reclamado muito, né? Que recebe muito mais refugiados do que os demais países da Europa. E que já está, inclusive, expulsando migrantes que chegam ao país de forma irregular. Então, a Grécia entende que não tem como acolher, né, que não tem como permitir essa quantidade enorme de imigrantes que chegam. Porque não tem, né? Eles dizem que não tem emprego para dar para eles, né, não tem como alimentá-los durante muito tempo, são muitas pessoas, são milhares, então não aceitam, já estão expulsando o migrante, né, já estão deportando. O que é deportar? É pegar o cara, botar no navio, no avião e mandar de volta para casa. Como os Estados Unidos fazem, né, muito com brasileiros e outras nacionalidades. Isso acontece, né? Acontece com quem? Acontece exatamente com quem entrou de forma clandestina. Se você entrou de forma legal, né, com passaporte, bacaninha, vou ficar hospedado no hotel tal, dia tal, e eu estou com tanta grana no bolso, dá para eu me virar. Ah, então tudo bem, pode entrar. Agora, o imigrante ilegal, ele não tem como dar essas garantias que vai voltar, não tem como dar garantia que vai conseguir se manter com a grana que ele está no bolso. Ele não está para fazer turismo, né? Então, você sabe, professor, por que esses caras vão, né? Já que podem morrer afogados, já que podem ser presos, vão ser deportados, vão ser maltratados, né, no setor de imigração. Muitos vão pelas razões que nós já expusemos aqui na aula, entendido? Porque está tendo guerra nos seus países, está tendo fome, está tendo miséria, ele está arriscando, né? Ele sabe que muitos morrem afogados, infelizmente. Ele sabe que muitos vão ser expulsos de volta, mas ele vai tentar, ele vai arriscar. Alguns vão conseguir, outros não, né? Mas assim, o problema não é mais um problema só da Grécia, não é mais só um problema, entendido? Não é só da Alemanha, da Inglaterra, é um problema generalizado na Europa Ocidental, né? Que envolve outros países, que são os países que, né, estão projetando essas pessoas para ir para lá. Imagina aqui o quanto que muitos países europeus estão torcendo para que a situação na Síria se acalme, para que reine a paz. Por quê? Acabando o conflito na Síria, muitos sírios não vão mais se deslocar, sair do país deles para ir para a Europa, por exemplo. E provavelmente alguns que estão na Europa vão voltar para casa. Por que não? Então, assim, essas situações de tensão por conta de migrações, é preciso voltar os olhos para as causas, onde é que está acontecendo, de onde é que esse povo está vindo. Por que eles estão vindo de lá? Por que eles não continuam na terra deles? Mas eles não estão vindo à toa. Eles estão vindo motivados por questões muito sérias, né? Muito determinantes para que ocorra
essa migração. Tá legal? Vamos em frente. Na sequência, como muitos europeus estão desempregados, opa, olha aí, existe uma preocupação que a chegada dos imigrantes aumente a concorrência. Por quê? Por emprego, lógico. Então, se você tem muitos cidadãos daquele país, nascidos lá, que estão desempregados, quando ele vê essa quantidade de imigrantes chegando, esses caras vão tomar meu emprego. Ou pelo menos assim, se surgir alguma oportunidade, nós vamos ter que disputar a tapa com os imigrantes. Porque o cara que vai contratar não quer saber, né, se você é um cidadão nativo daquele país, ou se é um imigrante, contanto que faça o serviço. E ainda tem uma outra questão, o imigrante muitas vezes aceita trabalhar por um valor menor do que aquele cara que nasceu naquele país, não quer nem saber. Mas ele disse, não, então é numa boa, você não está querendo não? Para receber esse tanto aí, pois me contrate, eu vou na hora. Você está entendendo? Ora, mal, o cara está saindo lá da Síria, está saindo lá da Eritreia, do Afeganistão, do Iraque, tá? Ele não vai aceitar? Não aceita o cara que é de lá, não aceita um alemão, não aceita um inglês, não aceita um operário francês, mas eles aceitam, porque para eles já é um valor bacana, é um valor legal. Então, esse desemprego aumenta, né? Então, essa situação de alerta que a maior parte, né, dos países europeus vive hoje em relação, sobretudo, à questão do terrorismo. Outro preconceito, porque você já tem normalmente, né, infelizmente, a xenofobia. E aí, quando o cara diz que está vindo da Síria, e quando o cara diz que está vindo do Iraque, do Afeganistão, aí um diz, além de ter esse lance de afirmar que o cara está vindo para ocupar uma vaguinha que podia ser dele, ele logo vai ser rotulado de quê? Isso aqui deve ser um terrorista. Esse cara está vindo de onde? Está vindo do Iraque? Do Afeganistão? Deve ser terrorista. E nem é. Boa, não são. Alguns são, é bem verdade, né? Mas a maioria não é. São pessoas trabalhadoras, estão querendo escapar, sobreviver, né? Garantir uma alimentação para a sua família. Mas então, esses dois rótulos são pesadíssimos, né, sobre eles. Acredita-se que os migrantes, eles chegam ao país e sejam integrantes do Estado Islâmico infiltrado. Não é, acredita-se. Em alguns casos, né, essas motivações são utilizadas apenas como justificativa para intolerância cultural e xenofobia. Apenas como justificativa, né? Eles querem agredir a pessoa, eles querem desrespeitar, eles querem maltratar e dizem, é um terrorista. Qual é? Não. Você tem prova que ele é terrorista? Não tenho não, mas o cara veio do Afeganistão, deve ser. Deve ser, doutor? Não, que onda é essa de deve ser? Não fale as coisas com base em deve ser. As coisas são ou não são. Ou você prova ou não prova. Então, meus queridos, é isso que tem acontecido muito na Europa, né? Essa intolerância cultural e xenofobia. Viu uma mulher com um véu, ela é árabe, pode ser uma mulher terrorista, deve estar carregada de bomba. Não, calma, paciência. Um pai de família, uma mãe de família, né, que está atrás de emprego, de oportunidade. Entendeu? Se o seu país não tem, se as vagas são poucas, pois vamos dialogar, vamos procurar explicar isso para os imigrantes, dizer que não é possível, que no momento, se eu poderia voltar depois, enfim. Mas olha essa manifestação, stop xenofobia, para a xenofobia. Né? Mais uma vez, chamo sua atenção para as imagens e, sobretudo, os olhares tensos, né? Os olhares de alguém que sofre muito por conta da xenofobia, que é essa aversão ao estrangeiro, a agressão aos estrangeiros, xenofobia, tá? São motivações, né, que os europeus encontram para reagir a essa realidade. Pesquisas realizadas na Europa averiguam que metade dos cidadãos europeus, ele é contra a ida de imigrantes para os países em que eles vivem, considerando, inclusive, necessário restringir a chegada, né, de mais imigrantes e limitar os direitos individuais dos refugiados, aqueles que já se encontram no país. Então, está aí. Pesquisas revelam que a metade dos europeus são contra a chegada desses imigrantes.
Aí, por aí você começa a entender, né, o fato deles serem molestados, deles serem agredidos, né, pelos nativos europeus, vamos chamar assim, né, aqueles cidadãos europeus, tá? Inclusive de restringir, isso aqui é muito sério, viu, pessoal? Isso aqui é muito grave. Restringir os direitos individuais dos refugiados que já se encontram ali dentro da Europa. Então, essa galera defende que não deixe entrar, né, ou dificulte, restrinja e limite os direitos individuais dos que já estão lá dentro. Por exemplo, imagine que outrora, depois de muita luta, tivesse sido assegurado direito a uma vaga na escola, direito ao acesso à educação no país europeu. Imaginemos, a título de exemplo. Pois então, há quem defenda que eles não tenham mais esse direito de ter acesso à educação. É uma forma mesmo de afastar, é uma forma mesmo de desestimular a ida para lá, né? Então, limitar direitos individuais dos refugiados que já se encontram no país. Também cresce o número de ataques contra pessoas de outra nacionalidade na Europa e ao centro de refugiados, né? E ao centro de refugiados. Então, veja vocês, né, que a postura, né, dos europeus tem sido muito agressiva em relação a isso. Olha um campo de refugiado. Professor, uma tenda. É uma tenda. Você está vendo aqui um daqueles banheiros, né, que são utilizados em eventos, né, em festas, você tem esses banheiros químicos, né, são colocados de uma forma improvisada para acolher esses imigrantes. Olha ali da Cruz Vermelha, tá? Então, assim, a situação dos imigrantes que chegam na Europa atualmente também preocupa. Como a migração ela é muito intensa e a maior parte dos refugiados, eles não têm para onde ir. Então, eles estão sendo acomodados em abrigos temporários, não possuem condições para receber mais pessoas. Olha, vamos imaginar um abrigo desse que você está vendo na sua tela. Rapaz, isso aí, como é que pode? Na hora de dormir, olha, deve ser muito desconfortável, né? Deve sentir muito frio, porque isso é uma tenda, uma barraca. Agora, tu imagina na hora de banhar, na hora de fazer as necessidades fisiológicas, né? Como é que eles, água mesmo, água potável, como é que bebem, né? Como é que se alimentam, de onde é que vem? Então, pessoal, é uma situação bastante desconfortável, né? Até porque, o que é que vai acontecendo? Quando vai aumentando a quantidade de imigrantes, esses imigrantes ilegais, né, ou refugiados de guerra, vai ser preciso mais barracas, mais banheiro químico, e aí tá aí, você está vendo aí policiamento, estou identificando aqui na foto, tentando colocar na fila, organizando. Eles, lógico, a imagem está distante, você não consegue ver o rosto, então, uns com a cabeça baixa, pode ser uma fila para receber alimento, por que não, né? Ou um tratamento médico qualquer, uma consulta, tá? Muitos deles, é bom que a gente diga, não é nem bom dizer, mas só para vocês compreenderem a dramaticidade desse tema que nós estamos estudando. Boa parte desses imigrantes, eles entram em processo de depressão, porque eles estão longe de casa, dos seus familiares. Alguns deixaram a mãe e o pai, não estão tendo mais comunicação, não sabem se estão vivos ou se já estão mortos, entendeu? Aqueles que não aprenderam o idioma local ainda, sofrendo preconceito, discriminação, xenofobia. Não, é uma situação, por demais, traumática. E aí uma criança, né, chorando, outra criança também chorando, a mãe desesperada, deduz que seja um país árabe por conta desse véu. As leis de imigração na Europa precisam ser revistas para conseguir organizar a intensa migração que vem ocorrendo. Como assim, professor? Olha, mas é lógico, alguém pode dizer assim, o professor César está no Brasil, ele não está na Europa, ele não está nesses países que estão tendo esse problema, é muito cômodo. De fato, nós estamos falando quem está distante, longe. Mas muitos alemães, italianos, ingleses, franceses, já eles sofrendo na própria pele esse problema, tendo suas vagas de emprego disputado, né, com
com os imigrantes, sobretudo imigrantes ilegais, eles também estão desejando uma solução pacífica, gente. Né? Algo tem que ser feito. Não é? Não pode tampar o sol com a peneira. O problema existe. Né? Então, tem que procurar soluções. Tá? É preciso ter um certo controle com relação ao migrante que chega ao país, oferecendo um lugar seguro, de moradia e oportunidade. É o que se recomenda, de forma mais humanitária, né? De uma forma mais fraterna, repartir o pão com estes irmãos que estão chegando com muitas incertezas na mente deles. Né? É preciso também criar medidas, né, de prevenção e controle do xenofobismo, a intolerância, a diversidade cultural, que infelizmente é muito comum na Europa. Isso pode começar nas escolas, com as crianças. Aqui já trabalhando, viu, Jack, a questão das alternativas, a questão das soluções. É uma criança que é educada, tanto na família como na escola, no sentido de respeitar o imigrante, quando ele tiver adulto, é o que se espera, né? Ele haja de forma diferente de outros que não tiveram esse contato, esse respeito. Tá? Pode, inclusive, pensar em prazo. Olha, o senhor vai entrar aqui na Alemanha, mas nós vamos dar um prazo para o senhor ficar aqui em 5 anos. Ah, mas é pouco. Não, mas pior se eu expulsar o senhor, se eu não deixar nem o senhor entrar. O senhor entra, 5 anos, o senhor trabalha, o senhor junta uma grana e o senhor volta para o seu país. Pode ser? Então, é uma alternativa, é uma possibilidade, por que não? Aí o cara vai ficar lá 5 anos trabalhando, né, se preparando para num belo dia retornar, né, para o país dele. Aí você vai dando assim um fluxo, de repente saindo, essa aqui só uma hipótese que eu estou falando, né? Saindo essa primeira galera que ficou 5 anos, chegaria outra de 5 anos. O certo é que, como os países europeus são pequenos, né, é fato, eles têm limites, inclusive territoriais, para acolher, né, milhares e milhares de imigrantes. Limites de espaço, limites de absorver essa mão de obra, porque efetivamente não tem emprego para todo mundo, tá? Não tem, gente, não tem como. É uma realidade, né? Esses países também poderiam ajudar bancando desenvolvimento nos países de origem desses imigrantes, por que não? São países ricos, os países europeus. Olha, volte para o seu país, aí vai depender também de governo local, porque também tem a questão da droga da corrupção. Mas se fossem governos sérios, esses países africanos, poderiam receber ajuda financeira de países europeus no sentido de criar condições para que eles continuassem lá, para que eles não saíssem dos seus países de origem. Por que não? Mas muitas vezes, lamentavelmente, aí entra, né, a doença da corrupção, né? Que o governo acaba desviando esses recursos que vêm de ajudas externas. Para nós agora tocarmos num assunto bem atual, atualíssimo, nesse exato momento que essa aula está sendo ministrada, né? Que ela fica gravada, depois fica na plataforma do canal Educação. Deus queira que quando alguns de vocês assistam esta aula, né, já tenha terminado essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Por quê? Porque vai resultar também em migração, né? Criou essa invasão da Ucrânia pela Rússia, uma das maiores crises humanitárias da história recente da Europa, né? Provocando um número crescente de vítimas, de destruição e de deslocamento dentro e fora da Ucrânia. Vocês estão vendo essa legenda? Está aí a fonte, né? Poder 360, foi de lá que eu tirei, né? Países próximos à Ucrânia, vamos localizar no mapa, olha a Ucrânia, né? São destinos refugiados. Você está vendo aqui num raio, né, de 1.000 quilômetros até de 2.000 quilômetros. Para onde? Distância de Kiev, né? 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, entendeu? Para onde estão esses refugiados? Mais da metade, né, 52,4%, estão indo para a Polônia. Olha para o mapa, não fica difícil entender. Né? O cara sai da Ucrânia, né, com pouca grana, ele não pode assim alimentar um sonho. Ah, eu vou para os Estados Unidos, vou para o Brasil. Alguns vêm, alguns inclusive estão chegando aqui no nosso país. Mas aqueles que têm condição de comprar uma passagem aérea, por exemplo. Não tem condição de comprar uma passagem aérea, vai ficar na Polônia, vai ficar na Hungria, na Moldávia, na Eslováquia, na Romênia, na própria Rússia, Bielorrússia. Entendido? Então, mais da metade na Polônia. A Polônia está tendo que dar conta desse desafio. Né? Porque não é brincadeira não, doutor. Você de uma hora para outra receber
547.982 refugiados, esses que entram na estatística. E aqueles que não entram em estatística? Com certeza, nem todos passam pela imigração. Então, assim, a Polônia precisa, inclusive, ser até ajudada pelos outros países para acolher esses irmãos ucranianos que estão chegando. Durante muito tempo, eles vão precisar de alimentos, de remédios e de abrigos, né? Vai ficar na Polônia, tá certo? E interessante, né, galera? Porque a Polônia tem acolhido, né? A Polônia não tem fechado as portas, né, as fronteiras. A Polônia sabe-se lá Deus como, né, os problemas que os poloneses estão tendo, né, para poder acolher, né? Quase que 600 mil, porque quando essa estatística foi definida, foi atualizada, olha só, no dia 3 de março de 22, no dia 3 de março de 22, hoje, 18 de agosto, né, de lá para cá o que? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. Então, com certeza, esses números aqui já se elevaram, porque na proporção que as cidades na Ucrânia são bombardeadas, né, de dia e de noite, então mais ucranianos saem de lá para não serem mortos, né? E aí vão aumentando essas estatísticas, né? Mais pessoas, né, vão sair para não serem mortos. Se alguns procuram a Europa tão somente para arrumar um emprego, eles aqui vão, além dessa fonte de renda, eles querem também uma forma de não serem mortos. Imagens fortes, né, as pessoas tensas, muito interessante, né? Você tem aquelas fotos anteriores de africanos, né, homens e mulheres negras, agora você está pele branquinha, Ucrânia, né? Então, a população civil da Ucrânia, né, também numa situação muito semelhante, independente da cor da pele, da quantidade de melanina, negros ou brancos, saindo dos seus países, não porque querem, mas pela circunstância, né? Então, migrando, vão logo para a Europa. Então, a população da Ucrânia civil está sujeita a bombardeamentos e violência, estimando-se que 1/3 dos ucranianos tenham sido forçados a abandonar suas casas, quer no interior do país, quer em direção a estado vizinho. Rapaz, é muito doloroso. Feche os olhos, imagine aí uns poucos segundos, você ter que se levantar dessa casa que você está, arrumar sua mochila e cair fora. Por quê? Porque sua casa foi bombardeada, porque você pode, Deus o livre, ser morto. Foi o que aconteceu com essas mulheres que vocês estão vendo aí. Olha aí, puxando uma mala, outra com a mochilazinha do lado, uma garrafa de água, porque tem que beber, tem que se hidratar. A bolsa vai levando os poucos documentos que tem, uma criança, se protegendo do frio. É muito doloroso. Então, desde o dia 6 de julho, foram registrados mais de 5,6 milhões de refugiados ucranianos em toda a Europa. Em países como a Polônia, aqui já está mais de 1 milhão, aqui já está atualizado, né? A Alemanha, 867 mil, a Tchequia, né, a antiga Tchecoslováquia, 388 mil, Turquia, 145 mil e Itália recebeu 141 mil. Polônia, mais de 1 milhão. 1.207.000 estatísticas já atualizadas. E nesse exato momento que nós estamos conversando, dialogando nesta aula, não tenha dúvida, mais ucranianos estão migrando para a Polônia, para a Alemanha, para a Tchequia, para a Turquia e para a Itália. E até mesmo para o Brasil, lógico, numa quantidade menor, porque tem que atravessar o Atlântico. Não tem como atravessar em bote inflável, né, como fazem os africanos tentando chegar na Europa. Tem que vir de avião ou de navio. E uma boa parte deles não tem a grana suficiente para pagar a passagem, tá bom? Alguns que têm, vêm. Tem alguns que têm até parentes ucranianos aqui no nosso país, já é um acolhimento. Os parentes já chamam, não, venha para cá, aqui no Brasil, graças a Deus não temos guerra. Temos problemas outros, né? Desemprego, violência, né? Violência terrível, tá? Mas você pode dormir que sua casa não vai ser bombardeada, como aí na Ucrânia. Venha para cá. E aí muitos vêm. E muitos vêm. Tá legal? E agora uma cena que eu não gostaria de compartilhar com vocês. Esse militar está segurando um corpo de uma criancinha. Mas, com todo respeito, nós vamos ter que compartilhar para que você entenda, né, o quanto que é doloroso. É uma criança, Alan Kurd, comoveu o mundo no ano de 2015, não foi agora recente não. Ele tinha apenas 3 anos, né, de idade,
numa praia da Turquia. Foi encontrado o corpo dele. Ele fazia parte de um grupo de 16 sírios, tá ali, o país sendo bombardeado, terrivelmente, que haviam partido de Bodrum durante a madrugada na tentativa de chegar à ilha de Kos, na Grécia. O objetivo final da família de Alan, era chegar no Canadá, onde uma tia dele, do Alan, já vivia há algum tempo. Só que o Alan, ele não consegue chegar. Por quê? Porque houve um naufrágio e a criança acabou falecendo. Eu vou repetir, não gostaria de compartilhar essa cena, mas é uma realidade que vocês têm que entender que está acontecendo. Porque muitos naufragam e muitos morrem afogados. A criança acabou sensibilizando mais do que os adultos. Então, o Alan, 3 anos apenas, com tênisinho e tal. Deixa eu passar logo essa imagem para não ficar muito tempo. Em 2016, protesto em cidades europeias defende o direito de refugiado. Se tem o tema, divide. Eu deixo claro para vocês que a população europeia se divide. Você viu lá, no slide anterior, pesquisas revelam, metade dos europeus são contra a entrada desses imigrantes. Outra metade defende que se encontre uma forma de acolher. Olha só, refugiados, welcome, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Não é a opinião da maioria, mais ou menos a metade. Os europeus ficam divididos. Alguns se sensibilizam com aquela imagem do Alan, que eu passei rapidamente, para não magoar muito essa ferida, tá? Porque nós, como seres humanos, isso não aconteceu numa praia do Brasil, Deus o livre, aconteceu na praia da Turquia. A criança é síria. Mas nós, como seres humanos, nós somos tocados por uma imagem como aquela, que não é uma gravura, aquilo é uma fotografia, é realidade. Entendeu? Então, esses que estão com esses cartazes, de desejando boas-vindas aos refugiados, sobretudo refugiados de guerra, como era o caso do Alan, e dos pais dele, mais ou menos a metade. Isso oscila muito da população da Europa em relação aos refugiados. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, mais de 18 mil imigrantes ilegais tentaram atravessar o Canal da Mancha em 2022. No mesmo período do ano passado, a situação, ainda em situação de pandemia, ano passado, 2021, o total não chegava, olha aí galera, não chegava a 8 mil. E nesse ano, mais de 18 mil imigrantes ilegais, em 2022. Ano passado, não chegava a 8 mil. E agora mais de 18 mil. Ou seja, o problema está se agravando. Polícia prende, os refugiados, deporta, manda de volta para os seus países de origem e o problema segue. E o problema continua. Está vendo aí? Mais de 10 mil pessoas comparado com o ano passado. São estatísticas bem atuais mesmo. Os adeptos à xenofobia, eles condenam os imigrantes, sobretudo pela questão do trabalho, das oportunidades que eles acabam disputando. É bom lembrar que líderes europeus também chegaram a permitir a entrada desses trabalhadores para executar aquelas tarefas que os nativos se recusavam. De repente, ninguém quer participar da coleta do lixo, por exemplo. Mas um imigrante sírio aceita. Um imigrante afegão, melhor dizendo, que vem do Afeganistão, afegão, ele aceita, entendeu? Esse processo, pessoal, é resultado do imperialismo ocorrido no passado, quando as metrópoles tinham como objetivo exclusivo explorar a colônia e nunca de estabelecer medidas para que essa se desenvolvesse. Está vendo? Aqui você observa como é que a história se junta com a geografia para explicar melhor este fenômeno dos imigrantes aos milhares que acontece hoje. Porque vem do passado. A maneira como essas metrópoles europeias... Quem eram as metrópoles europeias do século XIX? A Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, Portugal, Espanha. Eles só explorando esses países, sem garantir as mínimas condições para que eles se desenvolvessem. Resultado, hoje, na sua grande maioria, são países pobres. E que estão indo para onde? Estão indo para a Europa, onde ficam as antigas metrópoles.
parece que estão aí, de certa maneira, provando o próprio veneno, né? Porque eles nunca tiveram essa preocupação em garantir o desenvolvimento, o progresso das suas, naquela época, colônias. Agora são países independentes politicamente, mas tem problema de guerra, problema econômico, financeiro. Aí você está vendo essa imagem, né? A bandeira da União Europeia, tem uns que defendem empurrar o portão para entrar na Europa e outros defendem que fecha o portão, que dificulta. Tá bom? Vamos rapidinho para essa questão, nesses 2 minutos que restam. Todos os dias, dezenas de venezuelanos ingressam no Brasil em busca de uma vida melhor. São migrantes. O motivo é o agravamento da crise da Venezuela, governada pelo presidente Nicolás Maduro. O país vive em cenário sem perspectiva. O governo cortou programas sociais, a inflação está nas alturas e rotina de escassez de alimentos e medicamentos. A consequência foi o aumento do fluxo migratório de pessoas para a Colômbia e para o Brasil. A maioria dos venezuelanos entra no Brasil pelas fronteiras do estado de Roraima e Amazonas. De acordo com a Polícia Federal, em Roraima, somente em 2017, mais de 30 mil venezuelanos se deslocaram para a cidade de Boa Vista, capital do estado. Um número similar estaria em Manaus. Essa população já representa o maior fluxo migratório da região amazônica desde a chegada dos haitianos em 2011. O que é que ele quer saber? O movimento migratório em destaque, ou seja, dos venezuelanos, tem como das suas causas questões vinculadas aos problemas. Olha, nessa aula, nós estamos concluindo agora, nós vimos que pode ser questão de guerra, pode ser uma questão de um cataclisma da natureza, um furacão, um terremoto, né? Perseguições políticas e religiosas. É isso que ele quer saber. Nesse caso, é uma situação de guerra? Não, não é uma situação de guerra, tá? Então você, aí, situação de guerra você elimina, tá? Você elimina, não é guerra. Não é guerra, como por exemplo na Síria. Não é tectônico, não é terremoto, não é uma questão sanitária, não é uma questão religiosa, né? Não é porque tem uma religião diferente, muçulmanos e outros são judeus, não. A questão é econômica, eles não têm, né, questão mesmo de desemprego, e é misturado também com questão política, no caso da Venezuela. Mas, sobretudo, estão em busca de emprego, tá? E oportunidade de uma melhoria na qualidade de vida. Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, foi um prazer, foi uma satisfação muito grande, né, estar com vocês hoje, tratando de um assunto muito atual, que é a questão da migração. Tá legal? Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.